O conhecimento, se usado somente o suficiente e com força bastante em uma direção, certamente poderá levá-los até o final. Einstein disse uma vez: "Eu não cheguei à minha compreensão das leis básicas do universo por intermédio da minha mente racional." Ele tinha, obviamente, desenvolvido a sua mente racional a um grau aprimorado de clareza. Ela o tinha levado até o limite e então... e é aí que entra a sabedoria. Ela está no... Para lhes dar um exemplo da maneira como o limite atormenta um cientista, J. Robert Oppenheimer escreveu: "Se perguntarmos, por exemplo, se a posição de um elétron permanece a mesma, devemos dizer não. Se perguntarmos se a posição de um elétron muda com o tempo, devemos dizer não. Se perguntarmos se o elétron está em repouso, devemos dizer não. Se perguntarmos se está em movimento, devemos dizer não." Isso me parece bem semelhante à prática de Ramana Maharshi. Neti neti. Não é isso e também não é aquilo. A afirmação de Oppenheimer é tão abrangente e mostra como, se vocês forçarem o intelecto o suficiente, se levarem o conhecimento do mundo exterior até o limite da compreensão, ele o impulsionará para além de si, rumo à sabedoria. Mas para usar o seu intelecto dessa maneira, é preciso uma mente muito disciplinada, harmonizada, como um raio laser, unidirecionada totalmente para resolver o problema. Agora digamos que vocês refinaram esse tipo de intelecto e que decidiram que desejam voltá-lo para dentro em vez de voltá-lo para fora. O que fariam? O mais provável é que começassem a usar a mente para fazer modelos do que estão vivenciando, porque os modelos são uma coisa com a qual a nossa mente consegue lidar. O que descobrimos quando nos voltamos para dentro é o mesmo para todos. Porém, a descrição do que encontramos lá depende de quem está fazendo a descrição. E por isso existem inúmeros modelos diferentes de conscientização que se originaram nas diferentes tradições. Aqui temos, por exemplo, um modelo que utiliza um dos nossos artefatos culturais, um projetor de slides. Provavelmente, sabemos mais ou menos como um projetor de slides funciona. Existe uma fonte de luz, você insere um slide e a luz passa através dele, o que determina os padrões e as cores de luz que passarão para o outro lado e surgirão na tela. Agora digamos, por um momento, que vocês assistiram a uma exposição de slides por um tempo e que decidiram que já viram o suficiente dos slides. Agora querem saber como é aquela tela. O problema é, tudo o que vocês podem ver da tela é aquilo que os slides permitem que vejam. Se um slide for totalmente tomado pela figura, vocês não verão nada da tela. Por outro lado, se um slide estiver vazio, se for absolutamente transparente, vocês verão a tela perfeitamente. Vocês podem aplicar isso como um modelo. Imaginem que dentro de vocês existe uma luz que chamaremos de Atma, ou como vocês são um Jiva, um indivíduo, a chamaremos de Jivatma, porque é o seu Atma. É o pequeno ponto de luz que, a partir de toda a luz do universo, existe no seu centro. Esqueçam por agora onde o ponto neurofisiológico desse centro está localizado. Simplesmente permitam que exista essa fonte de luz em vocês e que está enviando tudo. Luz branca, todo o universo. Mas aquilo que está atravessando e sendo refletido na sua tela é determinado por um número de véus translúcidos que a luz deve atravessar em seu caminho. E esses véus são os véus da sua mente pensante. Os véus são os seus pensamentos, os véus são os seus desejos, os véus são os seus sentimentos. São todos partes diferentes da sua personalidade. Eles são o que é chamado de ahankara, a sua estrutura de ego.
Isso significa que aquilo que vocês terminam vendo do lado de fora, no mundo, é meramente a projeção do seu próprio show de slides interior. Naturalmente, isso não é nada de novo. Acredito que estamos basicamente familiarizados com essa ideia. Certamente é comum na psicologia moderna. Qualquer psicólogo pode citar dúzias de experimentos que provam que a motivação afeta a percepção. Se vocês estão famintos e andam pela rua, percebem somente o que lhes interessa. Notam somente lanchonetes e restaurantes. Por outro lado, se estão sexualmente excitados e andam pela rua, passando por uma loja de salgados e doces, nem a notarão. Mais tarde, alguém poderá perguntar: existe uma boa loja de salgados e doces nessa cidade? E vocês responderão: eu realmente não sei. Mas poderão fazer uma lista de quantos rivais sexuais, potenciais e relevantes existem. Em outras palavras, o seu desejo determina o que parece existir. Parece existir lá fora. Vocês não sabem o que realmente existe lá. Sabem somente o que acham que existe. Manas, a mente inferior, está preocupada com os desejos sensuais e com os pensamentos. Ora percebe um sentido sexual, ora um pensamento, ora alguma emoção e constrói todo um mosaico a partir deles, que vivenciamos como os universos do nosso ego. O que vocês acham que está lá fora e o que eu penso que está lá fora é somente nós lá fora. Não sabemos se existe alguma coisa lá fora. Talvez, se nenhum de nós estivesse lá, não haveria nada. Ou talvez houvesse. Simplesmente não sabemos. Podemos nos sentar dentro das nossas opacidades e pensar sobre tudo isso. Porém, todos os nossos pensamentos serão afetados pela nossa obtusidade, pelo nosso desejo de que haja alguma coisa lá fora, ou pelo nosso desejo de que não haja alguma coisa lá fora. E pouco importa. Finalmente, a única maneira de obter um quadro mais realista de tudo isso é ficar menos obtuso, opaco. E realizar isso é o jogo do nosso sadhana.